hoje entramos no tema A Ajuda. É um texto que nos lembra que a ajuda, ela não é um impulso, algo desgovernado. A ajuda, ela é um movimento suave, espontâneo. É um movimento que não está no nosso comando. É algo organizado dentro de nós. Podemos dizer que a ajuda, ela precisa estar destituída de uma intenção. E nós vamos olhar para isso numa linguagem que possa nos trazer exemplos do nosso dia a dia, poder perceber como que às vezes nós somos conduzidos por um impulso, como eu acabei de dizer aqui, que a ajuda, ela não é algo impulsivo. Então, Helling, ele vai nos ajudar aqui com este texto do livro Liberados, Somos Concluídos. Ele nos convida a entrar num entendimento bem profundo e não numa discussão mental ou numa discussão do tipo, eu acho que é certo ou eu acho que isso é errado. Aliás, tudo que a gente tem visto até aqui é que nós não estamos buscando o que é certo, o que é errado, mas uma compreensão daquilo que acomoda dentro da gente como algo unificado, que traz uma sensação de paz. Tudo aquilo que unifica, que traz a sensação de paz, está adequado, mesmo que mentalmente a gente não vê muita aceitação. Então vamos nos preparar para poder receber este texto. Até aqui, eu estou falando de uma maneira mais aleatória, mas eu vou ler o texto para vocês na íntegra e nós voltamos para falar um pouco mais profundo dele. Então vamos nos abrir para receber algo. Talvez para você não seja novo, para mim também. Às vezes eu leio aqui alguma coisa, isso não é algo novo, num sentido de palavras, não são palavras novas, mas é tão interessante que todos os dias algo novo se abre dentro de mim. Faz aquele clique que abre um pouquinho mais. Então deixa o seu celular um pouquinho aí afastado de você. Sente-se, não fica numa postura passiva. Postura passiva é aquela que a gente se deita e fica assistindo a vida. Traga você para cá agora. Se você está numa cadeira, coloca os seus 2 pés no chão. Perceba a sua respiração. Se você está sentado na cama, numa superfície, cruza as suas pernas numa postura de lótus, que é a postura do infinito. Pouse as suas mãos sobre os seus joelhos
Inspira pelo nariz, expira pela boca. Passa a sua língua pelos seus dentes, pela sua gengiva. Largueando um pouco mais os tecidos dentro da sua boca. Aliás, a boca é a nossa porta de entrada das nossas necessidades. Dentro de uma linguagem psíquica, nós falamos de oralidade, que será inclusive o foco do nosso próximo encontro de exercícios de bioenergética, que vai acontecer no dia 20 de dezembro, sábado de manhã. Eu vou trabalhar a oralidade numa compreensão das nossas necessidades orais não satisfeitas e qual é a relação disso com as nossas pernas. Nos sustentar nas próprias pernas. Então, se você percebe, algo assim, você ainda tem algumas vagas disponíveis. É das 8 às 10 da manhã. Inspira pelo nariz, expira pela boca, move as suas escápulas. Deixa abrir o seu peito. Mais uma vez, inspira pelo nariz. Abre o espaço dentro de você. Expira pela boca, deixa o ar sair. Imagina que tem um fio no topo da sua cabeça que ajuda você a crescer. Vamos para a leitura. A ajuda. E Helling escreve o seguinte: ajudar é perigoso, pois pode ser uma intervenção no movimento de outra alma e pode perturbar esse movimento. Portanto, quando desejo ajudar, devo primeiro entrar em harmonia com a alma do outro e aguardar que a sua alma entre em harmonia com a minha, até que ambas estejam na mesma vibração. Então, posso conduzi-lo em harmonia com a minha alma e com a dele. Somente como acompanhante de sua alma e somente até onde a sua alma e a minha permitirem. Quando ajudo,
posso sentir se estou em harmonia com a minha alma. Se, durante a ajuda, puder estar absolutamente calmo e puder parar a qualquer momento. Quando avanço em demasia, percebo que minha alma se retrai, que ela fica irrequieta, que começo a pensar em vez de agir. Então, não estou mais em harmonia com minha alma, nem em harmonia com a alma do outro. Quando o outro ficar irrequieto, sei que ele também não está em harmonia com a sua alma. Então, paro imediatamente. Às vezes, quando quero ou preciso ajudar alguém, quando as circunstâncias me obrigam inexoravelmente, percebo que devo empreender passos que são perigosos e, para isso, é necessário coragem. Esses passos são perigosos à medida que sei que uma outra pessoa que está presente, porém que não está em harmonia com a sua alma, possa mais tarde me repreender. É o famoso: você faz conforme o movimento da sua alma e essa pessoa depois vai falar mal de você. Suportar isso é um ato de coragem. É isso que o Helling está falando. Então, o que ele está mostrando que o terapeuta, aquele que se dispõe a trabalhar com a psique humana, precisa suportar a fala maldosa, o mal-estar que o outro tem, sem trazer isso como algo pessoal, porque é uma fala que vem de dentro, é um movimento que vem de dentro. Então, é um lugar muito delicado. É o que ele está trazendo aqui para nós. Esses passos são perigosos à medida que sei que essa pessoa talvez até se recuse, porque estou fazendo algo que ela vai julgar ser errado. Apesar dela mesma não se comprometer com o que o cliente necessita e quer o ajudante para ali, mesmo depois de ter mostrado. Então, talvez comece até uma disputa de poder. Então, talvez comece uma disputa de poder comigo à custa do cliente e sacrifique o bem do cliente à sua concepção. Frequentemente encontramos isso naquelas pessoas que pertencem a uma escola específica e que constroem suas teorias, em parte, sobre dogmas. Então, o que ele está dizendo é que quando a ajuda
ela vai a partir de um dogma, que a ajuda vai a partir de uma teoria aprendida, ela gera conflito, porque a alma se retrai. A nossa alma não quer dogmas. A nossa alma, ela busca uma libertação. E aí ele coloca, portanto, por um lado, o ajudar necessita da harmonia e coragem. Necessita também da prontidão para interromper onde a harmonia cessar, pois não sabemos o que é apropriado para cada indivíduo. Quando a harmonia cessa, a ajuda também deve cessar. Então, é preciso desistir de ajudar. Quando me sinto responsável por alguém depois de tê-lo ajudado, dentro dos limites que ressaltei, passo a exercer um papel que não me cabe. De repente, sou para ele pai ou mãe. Talvez entre em concorrência, inclusive, com o pai e com a mãe. Desse modo, a ajuda também deve estar em harmonia com o pai e a mãe e a família do outro. Dentro desse contexto, o ajudar não atinge somente o cliente, atinge toda a sua família. E por meio da harmonia com sua família, ganha-se uma força especial. E aqui ele vai trazer alguns aforismos, algumas frases de impacto. Olha as frases que ele coloca. Primeira, a ajuda é silenciosa. Compaixão quer dizer suportar o que o outro sofre. Isso é a verdadeira compaixão. Às vezes, a doença é a espera por uma terapia. Assim que estivermos orientados para soluções, carregaremos à meta, mesmo por desvios. Às vezes, a doença vai embora quando decidimos permanecer. O desenvolvimento sempre é inevitável. Pode consolar somente quem se tornou igual. E por último, o que é correto não tem pressa. Bom, vamos extrair aqui os pontos principais. Antes de ir para esses pontos principais, move aí novamente os seus ombros, o pessoal que está chegando agora. Eu estou fazendo a leitura, terminei a leitura assim na íntegra do texto
a ajuda. Solta os seus braços. Bom dia, minha querida. E assim, traga a presença de vocês. Entra para dentro de vocês. Fecha os olhos um pouco. Respira. Coloque-se no momento presente. Ajudar não é mudar o destino do outro. Por isso que o Helling diz que ajudar é perigoso. Olha o que ele coloca. Ajudar é perigoso quando eu não estou em harmonia com o movimento da alma. Quando a ajuda, ela vem da nossa cabeça, ela mais atrapalha do que ajuda. E o que ele está mostrando que a ajuda, ela é um movimento que vem de dentro. O corpo se move. E assim algo é revelado. Vamos pegar um trecho. Olha o que ele coloca aqui, ó. A ajuda pode ser perigosa quando invade o movimento do outro. O que ele está trazendo aqui na essência dessa fala dele? Que ajudar é delicado. Porque isso pode interferir na alma do outro. O que a gente poderia pensar aqui num exemplo? Quando um pai, por exemplo, resolve a vida de um filho adulto. Filho adulto. Gente, coloca esse ponto aí para vocês. Idade não é sinônimo de ser adulto, tá? Ah, eu sou adulta, tenho mais de 20 anos. Talvez você tenha 20 anos de idade, de tempo cronológico, mas você seja uma pessoa imatura, então adulto imaturo. Então aqui tudo é olhado com minuciosidade. Um filho adulto que ainda está olhando para os pais, para a história dos pais, não é adulto. É uma criança em desespero querendo salvar os pais. Então, se a gente for pensar que quando um pai resolve a vida de um filho adulto para resolver, sei lá, paga o cartão de crédito do filho, tá sempre, né, querendo saber da vida do filho. Às vezes o filho já é casado e tá lá palpitando na vida do casal. E isso é uma ajuda que interfere. É uma ajuda que a gente pode dizer que enfraquece a vida do outro. Mas se você é pai de filhos que já têm idade e esse filho ainda está beirando você, possivelmente é que tem uma desarmonia do casal, do pai e da mãe. Filho que não cresce ou que impede o seu próprio crescimento é porque o casal papai e mamãe não estão em harmonia e o filho fica em desespero, que é o seu lado infantil, querendo unir papai e mamãe.
Gente, para quem tem dificuldade de compreender isso que eu estou colocando, venham para o próximo grupo de constelação que vai acontecer aqui no meu espaço no dia 23 de dezembro, terça-feira, às 3 horas da tarde, tem grupo de constelação. Então é um momento muito bonito, onde as pessoas que estão no grupo, elas são preparadas, né? Então essa é a minha tarefa, ajudar as pessoas a estarem mais no corpo. Então tem um trabalho harmônico, é um momento que você pode fazer perguntas também. Um trabalho de constelação é sempre para todo o grupo. E tem os temas que vão ser constelados. E o tema de uma pessoa é o tema de todas as pessoas. Então é sempre bem curador esses encontros. Então se você ainda tem essa dúvida, né? Do que fazer, como que isso acontece, é uma excelente oportunidade. Ainda tem vagas para quem quer vir participar. Quer ver um outro exemplo disso aqui que ele está colocando? Que o ajudar é perigoso quando nós tentamos pedir ajuda ou salvar alguém que não pediu ajuda. Quando você tenta dar conselhos para alguém que não te pediu ajuda. Por exemplo, isso é muito comum acontecer em pessoas que são dependentes químicos, usuários de drogas, que às vezes a pessoa quer pegar a força para poder levar para internação, não resolve. Nós podemos falar assim, isso é o tipo de ajuda que é a ajuda do desespero. Outro ponto-chave que ele coloca aqui, ó, só posso ajudar se estiver em harmonia comigo. Gente, essa parte aqui, ela é muito bonita que o Helling está trazendo. Primeiro você precisa sentir em você, porque às vezes você quer ajudar o outro para você ficar bem e não necessariamente para o outro ficar bem. Sabe aquele tipo de ajuda que você quer que tudo fique bem para você ficar em paz? Então, essa consulta interna, porque às vezes a ajuda é você ir embora. Ou, às vezes a ajuda é você ficar, como ele coloca também aqui no outro trecho. Mas vamos para esse trecho, ó, só posso ajudar se estiver em harmonia comigo e com o outro. Porque ele está dizendo assim, é preciso sentir por meio do seu corpo. Que, aliás, é sobre isso, a Exercise Class, que eu sempre convido aqui também, né? Que é um grupo de consciência corporal, onde eu trabalho com o grupo, não a fala, embora eu dê explicações. Mas é um trabalho de corpo. O próximo grupo é no dia 20 de dezembro, sábado, das 8 às 10 da manhã. O Exercise Class é um grupo bem bacana, onde eu vou conduzindo, mostrando alguns movimentos, exercícios para que você possa perceber o quanto que o seu corpo pode estar travado nos movimentos. Então esse sentir você sente se você está avançando demais, se você está invadindo o espaço do outro. Quem invade o espaço do outro é porque não percebe o próprio espaço. Olha que bonito. Então, se você é uma pessoa que invade, é porque você foi invadido. Então, não existe críticas nisso.
A pessoa que é controladora, eu costumo dizer assim, né? Aquelas pessoas que controlam a vida dos outros. Eu falo, né, que o problema não é você ser controlada por alguém. O problema é que a pessoa controladora, ela carrega um medo absurdo. E essa pessoa que controla, ela tem tanto medo, ela tem tanto medo até de fazer contato com o próprio medo, que ela precisa cuidar da vida dos outros, controlar a vida dos outros, o horário dos outros, né? A esposa que fica controlando o horário do marido, sabe o que é isso? É porque ela não sabe o que fazer consigo mesmo, tem um medo absurdo dentro dela. E trata às vezes o marido, ou o marido trata a esposa como se fosse filha que quer conduzir, que quer dizer o que faz. Ah, mas eu estou ajudando. Não, você não está ajudando. Você está em desarmonia com o outro, porque a ajuda adulta é aquela que o outro pede e não aquela que você decide. Sinta isso aí dentro de você. Vamos pegar um outro ponto. A ajuda, olha o que ele coloca aqui, ó. A ajuda que vai além do necessário vira disputa. Ele tá falando aqui sobre ultrapassar limites. Um exemplo disso é assim, quando nós queremos que um parente nosso faça terapia. Isso é ultrapassar limites. Não quer dizer que a pessoa não precise da terapia. A sua intenção, ela pode até ser boa. Aliás, a boa intenção, ela costuma ser bem perigosa. Ah, eu queria mesmo era que o meu marido fizesse terapia. Ah, eu queria mesmo é que a minha mãe fizesse terapia. Ah, eu queria mesmo é que meu filho fizesse terapia. Será que você não precisa fazer terapia, então? Ah, Ronivalda, mas eu já faço. Então, olha para essa sua necessidade de que o outro faça. Porque talvez você não queira dar um espaço dentro de você para encontrar o seu desespero. Porque talvez você não consiga alcançar a sua impotência diante do destino difícil do outro. Gente, se alguém aqui tem esse tipo de desejo interno e é sobre isso a sua luta, eu vou sugerir uma série, é uma série curtinha, muito bonita. Eu vou colocar nos stories, chama Med. Então, se você carrega esse tipo de fala, esse tipo de desejo que vem lá do seu coração, Ronivalda, eu quero muito que meu marido faça terapia. Ronivalda, eu quero muito que a minha esposa faça terapia. Ronivalda, eu quero muito que a minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã. Ronivalda, mas eu não posso desejar algo bom? Desejar, sim. Isso não tem problema. Eu não estou falando disso. Eu estou falando quando isso está dentro de você como um desespero. Que você realmente acredita que a solução está no outro fazer alguma coisa para você ficar bem.
Porque nesse momento você já está se sacrificando. E isso passa a ser um peso na sua vida. É claro que, vou falar até de mim como terapeuta. Se eu gostaria que de repente os meus irmãos também se tratassem, se eu não gostaria que a minha mãe, meu pai... Sim. Porque eu acredito que o processo de psicoterapia é um encontro consigo mesmo, é um lugar onde nós podemos falar das nossas questões. Claro que sim. Mas agora, a ponto disso virar uma necessidade minha e eu acreditar que isso é que resolveria muitas coisas, então eu estou naquele campo limitado que eu já falei aqui com vocês. Que eu estou acreditando que a vida é sobre esse mundinho pequeno. Eu, irmãos, papai, mamãe, filho... Saia dessa pequenez. A vida não é sobre esse mundinho. A vida é sobre aquilo que ninguém está vendo que você está fazendo. Aquilo que você está produzindo é sobre a humanidade, a grande família. Se você está se tornando uma pessoa melhor no seu processo terapêutico, se você está buscando constelação para poder harmonizar algo dentro de você, é encontrar uma ressonância da sua alma com o todo. Porque você sabe que você não está aqui nesta vida por um acaso, que você tem uma responsabilidade social. Então você vai perceber a sua grandiosidade. Então nós não estamos falando de uma coisa pequena, nós estamos falando de algo grande. Se você sente uma necessidade, por exemplo, de constelar o seu relacionamento conjugal é um tema para constelar. Talvez você vai encontrar o que esse relacionamento quer te mostrar na alma. Nós vimos isso no último grupo de constelação. Quem esteve no último grupo de constelação do mês passado, teve uma pessoa, né, que trouxe esse tema. Ela queria constelar o casamento. Foi tão lindo. Tão lindo. Porque é uma mulher que realmente ela estava pronta para olhar para aquilo. O que é estar pronto? Ela está apoiada terapeuticamente. Ela busca o autoentendimento. Ela não estava brigando com a constelação. Ela não estava brigando com o constelador. Ela estava aberta. E ela percebeu que a alma dela nem no casamento estava. E ela acolheu aquilo, chorou. Todo mundo, né? Foi lindo. Porque ela pôde compreender que o conflito no casamento dela é porque a alma dela estava lá junto com o papai dela e a mamãe dela. E ela acreditava que o problema dela era o marido alcoólatra. E o que a constelação pode mostrar é que o alcoolismo do marido era até uma maneira que ele encontrou de ficar no casamento, onde a alma dela não estava. Então, olha quanta importância.
Porque talvez se esse marido se cura do alcoolismo, ele vai embora do casamento, porque a alma daquela mulher não estava ali. Então, às vezes, a gente precisa pensar se nós queremos que o outro se cure daquilo que a gente está vendo a olho nu. Porque, às vezes, exatamente esse problema que o marido está tendo é para sustentar o casamento. Tudo isso nós vemos numa constelação. É muito lindo mesmo quando você está pronto para ver, de verdade. Por fim, mais um ponto importante. Os aforismos eu vou deixar nos stories também para vocês acompanharem, tá? Ajudar, olha o que ele coloca, ó. Ajudar requer coragem. Inclusive, coragem de parar. Na essência, o que nós podemos extrair desse ensinamento? A coragem para interromper algo. Isso é ajudar. Quando, Ronivalda, que eu posso perceber que é a hora de eu parar? Se o seu corpo estiver cansado, é a hora de você parar. Quando você começa a perceber que você está se responsabilizando pelo outro, é hora de parar. Então, a consulta sempre é no corpo. A tal da harmonia, né? Quando ele coloca aqui, ó. A ajuda deve estar em harmonia com a família do outro. Então, por exemplo, se você não consegue olhar para a família dessa pessoa que está na sua frente, se você tem problemas com a sua sogra, com o seu sogro, você está tentando salvar seu marido. E sabe por quê? Inconscientemente, estou refletindo muito, que coisa boa, né? Obrigada por escrever isso aqui. Ela está dizendo, ó, obrigada pelos ensinamentos, estou refletindo muito aqui. Então, para concluir essa história que eu acabei de falar sobre se você tem problemas com o sogro ou com a sogra, é uma dificuldade que às vezes existe de olhar para a própria sombra, que é a sombra que você carrega da dor da sua relação com a sua mãe, com o seu pai. Então nós projetamos no sogro e na sogra. Porque o problema do seu sogro e da sua sogra deveria ser um problema para o seu marido e não para você. Ou deveria ser um problema para sua esposa, caso você tenha, né? Não estou falando aqui só para mulheres, estou falando para todos. Então, nesse quesito, né, se a gente for pensar a essência disso, que é ajudar, você não pode entrar em concorrência com os pais da pessoa que você está ajudando. Senão você vai pegar o papel deles para você. E se isso acontece num relacionamento conjugal, o sexo acaba. Você virou mãe, você virou pai. Senão o casamento virou incesto também. É uma relação incestuosa. Perde-se o tesão pelo outro. Vai ficando uma coisa sem muito calor. Porque você está misturada. Quando o casal perde isso, já tem
uma desarmonia, tá? Já está desarmonizado. Às vezes, quando nasce filho, coloca-se o filho no lugar do marido. E ali já começa a ver o conflito, eles já não se beijam mais, já não se abraçam mais. Por quê? Porque às vezes a mãe já está se abastecendo com o corpo do filho. O marido foi descartado totalmente. Que é muito comum, presta atenção nisso que eu vou falar, é comum, não é uma regra. Isso não se justifica, mas é comum às vezes haver o rompimento no casamento depois da chegada dos filhos. Por quê? Porque às vezes a mulher, mãe, ela se abastece com o corpo da criança, ela já está satisfeita no quesito contato, que isso é uma necessidade humana, então ela já não tem mais interesse de contato porque ela não precisa. E o homem está avulso. E é nesse momento que o casamento desanda. Então, muitas vezes, filhos separam pai e mãe. Não porque a criança quer que isso, uma criança nunca quer isso, mas é o lugar que foi dado a ela. Então, vocês percebem que tem tantos detalhes. Bom, acho que é o suficiente, né? Essa história da ajuda, ela na maioria das vezes não ajuda em nada. Gente, sejam todos bem-vindos até quem está chegando agora. Eu já estou me despedindo. O texto de hoje foi a ajuda, vai ficar aqui gravado. Assistam, façam seus comentários, tragam as questões de vocês para cá. Manda para mim no direct, Ronivalda, aquilo que você falou, anota, né? Nós estamos fazendo um estudo, um aprofundamento, é uma oportunidade que nós temos aqui, né? De pensar juntos, de explorar juntos esses saberes que é sobre a vida. Isso não é teoria. Já contei isso aqui para vocês. Constelação não é terapia. Constelação não é metodologia. O trabalho da constelação é você compreender a vida como ela é. Amei. Que bom. É muito gostoso quando vocês vão trazendo assim, né? Como isso está chegando em vocês. É importante até para que eu também possa compreender, né, se eu vou mudando a linguagem ou se talvez vocês estejam com dificuldade de assimilar o que eu estou trazendo. Então, amanhã, o texto de amanhã é a desavença. Isso é um bom tema aqui, né, para nós compreendermos as relações conjugais. Lembrando que o trabalho das constelações é sempre daquilo que está acontecendo à nossa volta para algo maior. Por isso que fica sempre aqui o convite para vocês. Venham para os grupos de constelação. O próximo será dia 23 de dezembro, às 3 horas da tarde. Um momento para você abrir um pouco mais esse leque de conhecimento. É um momento que nós nos reorganizamos, tiramos algumas crenças, ok? Beijos, até amanhã de manhã.